Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre as características principais da célula vegetal e também chamar atenção aqui para outros aspectos aqui relacionados às células, que vai ser algo muito importante quando a gente está pensando na sustentabilidade das nossas lavouras, está pensando na agricultura de uma forma geral, porque hoje a gente está descobrindo muito o potencial da microbiologia, da gente usar micro-organismos, né, seja fungos, principalmente fungos, né, mas também bactérias e às vezes até vírus mesmo, para melhorar, né, nossas plantas, para combater ali algumas pragas, doenças que vão ali competir, né, com a nossa produtividade. Então é interessante que a gente entenda um pouco melhor esses conceitos relacionados à célula, e nesse vídeo eu quero comentar mais especificamente sobre a célula vegetal. Bom, começando a falar aqui sobre célula, é importante que a gente entenda um pouquinho o conceito, né, o contexto de como esse conhecimento foi construído, né, e a gente falar um pouco da teoria celular, de como chegou-se a esse conceito moderno, né, atual de célula que a gente tem hoje. A gente começou, antigamente tinha uma ideia de que a geração lá da vida, né, de uma forma geral, ela acontecia de forma espontânea, né? Então, se a gente deixasse ali algum resto de comida e naturalmente fosse acontecer daquela comida apodrecer, gerar algumas moscas, as pessoas acreditavam que aquilo acontecia de forma espontânea, né? Então esse é um conceito muito antigo, vem desde a Grécia Antiga, essa ideia, né, da geração espontânea de vida, né? E isso começou a ser questionado lá por Francesco Redi, né, mais ou menos em 1658, quando ele fez um experimento, né, com 2 potes, colocando carne dentro deles, né, e um deixou aberto e outro fechado, né? Então onde ele deixou fechado, aquilo demorou, não apodreceu, né, a princípio, diferente do que ele deixou aberto, né? Então ali ele já conseguiu comprovar que muito daquilo que apodrecia aquela carne eram as moscas, né, que depositavam ali os seus ovos, e aqueles ovos começavam a gerar larvas ali e apodrecer aquela carne. Então aquele não tampou, aquilo não aconteceu, né? Então começou a se questionar esse conceito de que a vida era gerada espontaneamente. Um outro marco ali também, um outro fato importante, foi o pesquisador Robert Hooke, que publicou um livro, né, que chamava Micrografia, que ele começou a desenhar mais assim insetos, fazer desenhos assim, e começou ali a já estudar as partes menores ali desses animais ali e ver que existia, né, uma estrutura, né, parecida com o conceito moderno que a gente tem de célula, né? Então foi um dos primeiros pesquisadores que começou ali a entender ali, a estudar de forma mais minuciosa, né, esse aspecto. Depois a gente teve também o Anton van Leeuwenhoek, que foi um holandês, mas ele não era um cientista assim propriamente dito, né? Mas ele foi uma pessoa importante que ele descobriu ali, desenvolveu, né, algumas técnicas ali de observação, né? Ele desenvolveu alguns microscópios ali, manuais ali, que ele conseguia verificar ali de forma mais próxima ali os tecidos ali, né? E através desse microscópio dele ali, né, começou ali a ideia de verificar ali os tecidos dos animais, das plantas ali, e para a gente ter essa visão melhor ali dos micro-organismos. Bom, depois a gente teve finalmente aí o Louis Pasteur, né, em 1822, que demonstrou que a vida não vai surgir espontaneamente de matéria não viva, né? Então o Pasteur fez um experimento onde ele colocou dois vasilhames ali com carne, né, dentro, e um aberto e outro com esse bico, parecendo um bico de ganso, né, e aqueceu os dois, né, e depois que ele aqueceu, esse que estava aberto, esse número 1 aí, que é o comum, né, um vasilhame comum, começou a proliferar ali colônias ali de bactérias, enquanto o segundo, depois de fervido e deixado por algum tempo, não conseguiu ali desenvolver as bactérias, né? Porque com essa ideia do Pasteur, ele defendia que as bactérias elas estavam no ar, né? E aí elas se depositavam ali por cima
daquela carne ali começavam a se desenvolver ali em cima. Então, esse pote que tinha esse bico de ganso, né, ele não conseguia, né, as bactérias não conseguiam subir e ter acesso até a carne, né? Então, isso começou então ali a ideia ali de que realmente existia um universo, né, de pequenos seres ali que a vida não se desenvolvia de forma espontânea, né? Também um outro pesquisador importante foi o Robert Koch, também em 1843, 1910, que foi o tempo que ele viveu, que ele foi o que desenvolveu o conceito de micróbio-doença, né? Que as doenças modernas, as doenças de sempre, né? Elas estão relacionadas com algum tipo de micro-organismo, né? Com algum tipo de micróbio, né? Então ele também foi importante que ele descobriu mais sobre a doença do antrax, que atingia os gados, assim, né? Então foi um pesquisador importante nesse conceito, né? De relacionar a doença a um micro-organismo, né? Bom, então a gente foi falar agora aqui da célula propriamente dito, né? Finalmente, então assim, se a gente pensar historicamente como que surgiu, né? Acho que nem o termo seria historicamente, né? Seria evolutivamente, né? Como que surgiu ali as células, né? Então as primeiras células eram as células mais simples, né? De bactérias que foram depois evoluindo para células dos seres mais complexos, né? Como as plantas e os animais. Então as primeiras células que a gente vai chamar de procarióticas, né? Que são as células das bactérias, elas são células mais simples, né? Então a gente vê que elas têm uma membrana ali do lado de fora e do lado de dentro, né, essa parte meio lilás, meio roxa aqui, seria o DNA, né, que vai ficar ali solto, né, dentro desse citosol aqui. Então, assim, são organismos mais simples, então eles vão se desenvolver em colônias, né? Então, quando essas células começam a se multiplicar, né, os micro-organismos eles vão desenvolvendo colônias, né? Então, principalmente as bactérias, né, vão ter esse tipo de célula, né? Vão ser exclusivamente dessa maneira, né? Então, quando a gente está falando de seres como animais e plantas, a gente está tratando de células eucarióticas. Então, são células que evolutivamente vieram depois e que elas têm alguma diferença ali dessas células procarióticas mais simples, né? Então, elas têm várias organelas aqui dentro, né? E o principal aqui que a gente chama aqui é essa ideia aqui do núcleo, né? Do DNA, que ele está revestido, né, por uma outra estrutura, né, protegendo ali esse DNA. Ele não está mais solto ali dentro do citosol como estava ali nas células procarióticas. E além do mais, a gente tem outras estruturas. Aqui nesse esquema, a gente tem tanto... É claro que é um esquema, né, representativo, né, tanto a célula animal como a célula vegetal, né, que tem algumas pequenas diferenças que eu pretendo falar sobre isso. Mas aqui a gente vê, né? Então tem algumas estruturas, como as mitocôndrias, né? Peroxissomos, né? O complexo de Golgi. Então tem várias estruturas ali que foram se desenvolvendo, né? Ao longo da evolução ali, e isso facilitou, né? Os seres ali a principalmente sintetizar proteínas ali dentro das células. Então são estruturas que vão diferenciá-las, né? Bom, a célula animal, falando de forma geral, né, a estrutura dela seria essa, né? A gente tem aí o nucleolo ali, né, que tem o DNA ali, né, dentro desse núcleo central ali, principal, e a gente tem a cromatina ali onde que o DNA está, e ali a gente tem uma camada ali que protege esse DNA. E aí uma estrutura também interessante de observar é essa estrutura que chama mitocôndria. Tem uma teoria, né, de como que surgiram essas mitocôndrias, né, que eu não vou entrar em detalhe aqui dessa teoria, mas assim, são estruturas que ajudam aqui principalmente na energia aqui dessa célula, né? Então, são células mais complexas do que aquelas células dos procariontes, né? Essas células aqui. Então, essa é uma estrutura básica assim, de uma célula animal. E aí, quando a gente fala de uma célula vegetal, né, comparada com a célula animal, a gente vê que tem algumas diferenças, né? Tem algumas
estruturas ali que não possuem na célula animal, né? Para começar, a gente pode observar que ele tem uma parede celular, né? Que dá turgidez ali, né? Principalmente nas plantas ali, né? Exclusivamente a gente falando. Então essa estrutura é importante ali para esses seres. E também a gente tem aqui o cloroplasto, né? O cloroplasto vai ser ali onde vai ser produzido a energia, principalmente, né? Onde vai ser absorvida ali a energia proveniente da fotossíntese, né? Da energia solar e o CO2 também da atmosfera, que vai conseguir produzir o carbono dessa célula, né? Então essa é uma estrutura que é adaptativa aí para essa célula vegetal, diferente da célula animal que não possui. Eu vou falar também um conceito aqui importante para a gente trabalhar sobre isso aqui. Quando a gente está falando de um conjunto de células, a gente tem tecidos, né? E quando a gente tem um conjunto de tecidos, a gente está falando de órgãos. Então, se pensarmos aí na célula vegetal, já tratando agora exclusivamente da célula vegetal, quando a gente tem que imaginar que as células são diferentes, elas se adaptam a cada tecido ali da planta, né? Pensando nos órgãos aí da planta, a folha, o caule, a raiz. Então, de acordo com esses órgãos, né, com esses tecidos, a gente vai ter células diferentes, né? Então, um conjunto de células elas vão formar um tecido e um conjunto de tecidos a gente vai ter um órgão. E aí, tratando da célula vegetal, uma estrutura aqui importante também da gente entender que tem todas as células aqui, né? Isso não é uma exclusividade da célula vegetal, é essa membrana plasmática, né? Então, através dessa membrana, ela é um local onde a gente controla ali o fluxo do que vai entrar e o que vai sair dentro da célula, né? Então, se a gente pensar numa situação onde acontece, por exemplo, uma geada num cafeeiro, né? Então, a gente tem ali a estrutura da folha meio que congelada ali, e quando aquilo ali forma o gelo ali por cima ali, aquilo ali meio que quebra essa estrutura da membrana, extravasa o que tem dentro da célula e, consequentemente, aquela célula vai morrer, né? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, né? O fluxo do que vai entrar, do que está saindo de dentro de uma célula. E aqui a gente vê que tem uma estrutura bem interessante, porque essa parte de cima aqui da camada, né? Ela é uma região que ela absorve a água, ela consegue, assim, se relacionar com a água, né? Não vou entrar em questões químicas aqui de como que essa água vai ali reagir com essa parte aqui da célula, mas essa parte de cima da célula ela reage com a água, né? A água consegue misturar com ela, vamos chamar assim entre aspas. E essa parte aqui interna, aqui, onde está escrito aqui hidrofóbica, né? Região hidrofóbica, é uma região onde a água não consegue reagir, né? É uma região que, vamos dizer a grosso modo, que é uma região onde tem mais gorduras ali e a água ela não vai se misturar com o óleo. Então, tem essa estrutura. Então, para a água passar para dentro da célula, né, para as proteínas passar, existe essa proteína integral que faz essa passagem. Então, a gente pensar que toda célula tem isso, né? E a planta ela vai ser revestida ali por células, né? Todo o tecido que a gente está olhando da planta, todo o órgão que a gente está olhando da planta, ele é feito por células, né? Aqui tem um esquema aqui da representação aqui do que é essa camada, né? Fosfolipídica, mas é interessante isso, né? Até a gente pensar nessa estrutura, né? De como, o que vai estar entrando, o que vai estar saindo na célula, né? Bom, falando das estruturas aqui, que diferencia, né, a célula vegetal da animal e coisas que exclusivamente só possuem ali na célula vegetal, uma delas é a parede celular, né? Ela tem a composição feita principalmente de celulose, hemicelulose, lignina, que às vezes é um tecido morto já, né? Mas é uma forma de carbono ali, né, que se a gente for pegar, por exemplo, a raiz, o tronco, né, de uma árvore, ele vai ser feito ali por tecido já morto, já, né, vamos dizer assim. E, de forma geral, ela vai servir ali para dar rigidez, né, para dar forma às plantas, né? Então, é diferente da célula animal, que não possui essa estrutura. Então, através de todo o tecido ali, vai ter essa estrutura, né, ao redor ali de todas as células vegetais. Uma outra estrutura importante também é o cloroplastos, né? O cloroplastos,
ele vai ter aqui a função, né, contém a clorofila, né, que é responsável pela fotossíntese, né, o processo pelo qual as plantas vão converter a luz solar em energia química, né. E falando da estrutura, né, tem uma dupla membrana, né, contém seu próprio DNA, sugerindo que evoluíram de organismos procariontes endossimbióticos, né. Então é uma teoria que existe, né, que tanto a mitocôndria, né, como o cloroplasto, eles eram células procariontes, né, que de certa forma viveram ali em algum momento, né, evolutivo, começaram a ter uma simbiose ali com essas células eucariôticas e eles fazem ali uma função que é bom para as duas partes, né? Então tem esse DNA próprio aqui, o cloroplasto. Mas para a gente o importante é saber que é uma estrutura de uma célula vegetal, né? Principalmente responsável aí pela fotossíntese nas plantas, né? Algo que não vai acontecer em células animais. Outra estrutura importante também na célula vegetal é o vacúolo central aqui, né? Então, esse vacúolo ele é um grande compartimento cheio de líquido, né? Principalmente água, íons, algumas outras substâncias dissolvidas, que vai manter a turgidez celular e o armazenamento de nutrientes e resíduos, além de participar da degradação de moléculas, né? Importante falar que ele vai ocupar ali praticamente 90% do volume da célula, né? Sendo cercado por uma membrana chamada de tonoplasto. Então aqui a gente tem um esquema aqui representativo. Então é bem comum a gente ver isso, né? Às vezes você vê uma planta assim que ela está sob o sol muito quente, né? E ela fica ali meio murcha aparecendo, né? E aí quando você joga água nela, né? Ela volta a ficar bem fica diferente, né, o formato e tal, ela fica mais vistosa. Então a gente vê que existe esse vacúolo, né, ali que é principalmente responsável por acumular água ali, né, dentro da célula ali, né. Então tem um volume muito grande ali, vai dar essa turgidez ali nas plantas. Outra estrutura, essa também tem na célula animal, mas é importante destacar, eu coloquei aqui, que são as mitocôndrias, né? Que elas geram a maior parte da energia necessária para transformar na forma de ATP por meio da respiração celular. Então é a função muito parecida com o que tem na célula animal também. E a ideia também é que ela foi, a teoria, né, de que ela foi também evolutivamente através de um processo simbiótico, né, como o cloroplasto, e diferente da célula animal, a célula vegetal possui essas duas organelas, né, que têm o DNA próprio, tanto a mitocôndria como o cloroplasto. A célula animal só possui as mitocôndrias, né? E aqui uma representação ali do microscópio, né, de como seria ali, né, a estrutura. Então ela é responsável principalmente pela energia ali nesse tipo de célula. Bom, de forma geral, eu quis trazer aqui um apanhado geral para que a gente se atente mais a esses princípios, né, relacionados à microbiologia, à estrutura da célula, que isso vai ajudar bastante na forma como a gente vê ali as plantas, a gente enxerga as nossas lavouras, né, a forma como que às vezes alguma doença está desenvolvendo nas plantas. Eu vejo que às vezes as pessoas que são menos experientes, né, elas vão ver alguma deficiência nutricional e confunde com doença, né? Então a gente já pode imaginar a partir disso, né, a contaminação ali, por exemplo, de uma doença bacteriana através de alguma célula, né? Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer em algum ponto ali específico da planta, diferente se for uma deficiência de algum nutriente que vai acontecer em vários pontos da planta específico. Então, quanto mais conhecimento a gente tem da lavoura, da cultura que a gente está fazendo, das plantas, isso vai nos ajudar no manejo ali das nossas lavouras. Bom, então de forma geral era isso, né? Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.